Paz de Deus a todos, que o Senhor seja sempre louvado. Nesse nome, vamos dar início hoje no livro de Amós para fazer mais um vídeo, colocar no ar. Então, lá em Amós, no capítulo 3, versículo 6, será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo. Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Dois grandes príncipes, um da lei e outro da graça. Amós 3, o capítulo e 7, o versículo. Certamente não fará coisa alguma o Senhor Deus sem que revele ao seu segredo, aos seus servos, os profetas. Portanto, essa é a graça da qual se fala aqui. O Senhor adverte aqueles a quem ele está para julgar. Isso é feito para provocar o arrependimento. Amós 3, o capítulo 3, o versículo. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos. Amós afirma, e com razão, que as suas palavras são, na realidade, as palavras do Senhor Deus. O Deus Todo-Poderoso. Amós 4, capítulo 6, o versículo. Israel não se arrependeu, veja. Tornei-me-lhes a vós dar dentes limpos em toda a vossa cidade, e houver falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Ele havia enviado em várias épocas para corrigir Israel. Revela o amor incansável de Deus. Amós 4, o capítulo 7, o versículo. Também vós retive a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre uma parte choveu, e a parte sobre a qual não choveu secou-se. Tudo isso revela que o Senhor tem o controle total, como deve ser óbvio. Agora, 4 de Amós, capítulo 7, o versículo. Ferir-vos com queimaduras e com ferrugem, a locusta devorou as vossas muitas hortas e as vossas vinhas, as vossas figueiras e os vossos olivares. Mas não vos voltastes para mim, diz o Senhor. O Senhor tratou com Israel com fome, com seca e então com pragas, mas em vão. Amós 4, capítulo 12, versículo. Portanto, desta maneira te farei, ó Israel. E por que tenho que te fazer isto? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.
significa encontrar-se com Deus para juízo, convertendo-se a Ele com um coração transformado, orando para que Ele perdoe e desvie a sua mão pesada. Amós 4, capítulo 3, o versículo. Porque é Ele que forma o monte e cria o vento e anuncia ao homem o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa sobre as outras alturas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Continuidade aqui no capítulo 5 de Amós e no versículo 4 em diante. O chamado de Deus para Israel. Arrependa-se e evitar o juízo. Arrependa-se e vai evitar o juízo. Buscai-me e vivei. Porque assim diz o Senhor, ó casa de Israel, buscar-me-ei e vivei, mas infelizmente foi inútil. Agora no versículo 8. Procurai aquele que fez os 7 estrelas e o irão, e tornar as trevas da noite em manhã, e fazer escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Orião é a constelação, geralmente conhecida como o gigante. É os 7 estrelas, né? É chamado de Orião. Só o espaço na espada do gigante é estimado como sendo, 2 quilhões e 200 quadrilhões. 2 aqui, quilhões e 200 quadrilhões de vezes maior que o Sol, o que é discutido aqui no que se refere à criação de Deus. É uma imensidade, né? É tão grande que é indescritível. Amós 5, capítulo 26 e 25 e 26, o versículo. A idolatria e o juízo deles. Apareceste-me, ou melhor dizendo, ofereceste-me sacrifício e ofertas, no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantastes o tabernáculo de vosso Maloque e o altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo ídolos e imagem, e não a Deus. Amós 8, capítulo 7, versículo. O juízo e as advertências, o Senhor jurou pela glória de Jacó: não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Deus expressa sua piedade pelos oprimidos e sua ira eterna contra os opressores. Os dois lados aí, né? Amós 8, capítulo 11, versículo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem de sede
de água, e sim de ouvir a palavra do Senhor. Chegando esses dias, né? Amós 8, o capítulo 12, versículo. E irão errantes de um mar a mar, do norte até oriente, e correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. O povo é deixado sem rumo e sem orientação. Versículo 3. Naquele tempo, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede espiritual, que só pode ser saciada pela palavra do Senhor. Versículo 14. Os que juram pelo pecado de Samaria e dizem: vive o teu Deus, Edom, e vive o caminho de Berseba, cairão e nunca mais se levantarão. Samaria, Dan, Betel, Gilgal e Berseba eram um centro de idolatria em Israel. Oséias 4, o capítulo 15, o versículo. Também Oséias 9 e 15, o versículo. Novamente Oséias 12, o capítulo 11, o versículo. 1 Reis 12, o capítulo 26 a 30, o versículo. Mais ensinamentos. Destino dos judeus que não receberam Cristo como o Messias, e assim será para todos que rejeitam Cristo como seu Salvador eterno. Se dá tempo eu ler aqui nessa outra parte aqui de Isaías 43, 11 a 15, o versículo. 43, 11 a 15, o versículo. O meu tempo acho que já está se esgotando, né? Vamos em frente aqui, ver se dá. 11 o versículo. E vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, e que escolhi para que saibais, creiais em mim, entendais que eu sou o mesmo, entendeis que eu sou o mesmo, antes de mim nenhum Deus formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Meu tempo está esgotando, né? Mas aí tem mais os versículos do Isaías, então que fica no ar essas palavras, essa mensagem, né, do livro de Amós, que serve para nós um grande ensinamento. Que Deus possa abençoar a todos nesse dia que estamos vivendo, com a palavra de Deus chegar aos lares. E vai chegar dias que não vai ter mais ouvir a palavra, como está dizendo aqui. Vai ter sede e fome. Não de água e nem de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Enquanto temos ouvido, prestem atenção e vivam essa realidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.